23 para o nosso pastor. Eu quero que você abra aí no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Amém. Hebreus 9 e 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Amém? Amém. Você foi chamado. Amém? Você foi chamado. Você foi chamado para viver a nova aliança, a aliança com Cristo. E este ano, meu filho, este ano nós vamos viver o ano apostólico da nova aliança. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? 2023, ano apostólico da nova aliança. Amém? E Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança. Amém? Você pode ficar de pé um pouco para a gente orar pelo pastor. E eu quero que você levante as suas mãos para cá. E você vai viver, vai receber a palavra profética agora do altar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor. Que não seja ele, mas que o teu Espírito Santo use ele com palavra de conhecimento e de sabedoria, com palavra profética para a tua igreja, com a liberação da tua bênção para esse ano, que daqui a pouco estará iniciando o ano de 2023, ano apostólico da nova aliança. Abençoe o teu filho e use ele poderosamente. A igreja diz: amém. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Pode voltar para o seu lugar, pode sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Amém. Meu filho, bota o pianinho aí para tocar aí do fundo da... Tudo isso a separar. Isso. Até se falta, né? Eu ri, né, ué? Deixa eu ler aqui. A pastora já falou, já está na tela aí? Gostaram já? Ficou bonito, né? A logomarca dessa aliança com a cruz, com a coroa de espinhos. E a gente vai fazer uma camiseta bem bacana, tá, pessoal? É porque não deu tempo de ficar pronto, mas já está sendo providenciado. Eu vou ler o texto de novo, em Hebreus 9:15, na NVI. Eu gosto desse texto na NVI, que fica bem claro aqui. Pode pôr na tela aí, meu filho, NVI. Ou está sentindo até frio. Isso é profecia, irmãos. Porque um dia, pastor Renato testemunha, era um calor tremendo aqui, não é? O quê? Eu falei, um dia, irmãos, vocês vão trazer casaco no calor. Ó. Era tenso, era tenso. Glória a Deus. Hebreus 9:15 é o tema. Peraí, deixa eu abrir aqui. Estou meio. Vamos ler na NVI. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Você já parou para pensar nisso? Que você foi chamado para receber algo de Deus? Amém? Então nós vamos estar trabalhando esse tema durante o ano.
E hoje eu vou começar falando sobre a nova aliança. E para a gente iniciar, né, esse ano que já começou, 2023, nós vamos ler um texto. Eu não vou ler o texto em Hebreus. O texto em Hebreus é o tema. Estaremos pregando sobre ele aqui durante o mês de janeiro. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre as bênçãos da nova aliança. Amém? Amém. Você está preparado para receber? Para levar isso já no início de 2023? Então eu quero compartilhar um texto com você que está lá na segunda carta aos Coríntios. Agora sim eu vou pôr aqui a... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Você pode abrir aí tua Bíblia. Segundo Coríntios 2. Eu vou ler na Almeida aqui, tá? Revista corrigida. Graças por... perdão. Segundo Coríntios 2, 14 em diante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte; para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Agora vamos ver o capítulo 3, do 1 ao 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outro ou de vós? Vós sois a nossa carta. Igreja Apostólica do Caminho. Vocês são a nossa carta. Aleluia. Os testemunhos que vocês falaram aqui neste altar são a nossa carta de recomendação. Os testemunhos que vocês trouxeram aqui, que o Francisco trouxe, principalmente os testemunhos de salvação, são a nossa carta de apresentação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Irmãos, esse texto falou tão profundamente ao meu coração, porque quando eu leio esse texto, eu vejo a Igreja Apostólica do Caminho. Cada parte desse texto fala da nossa história, e principalmente daquilo que temos vivido no ano de 2022. Muitas coisas. E eu quero começar a palavra para a tua vida nesse ano. Irmãos, entenda, não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra que vai te levar muito para cima, porque essa é a palavra de Deus. Amém? E a carta aos Coríntios, quando Paulo escreve essa carta,
ele estava em Éfeso, ele não estava em Corinto. Ele estava em Éfeso, vivendo um momento de muita luta e muita tribulação na vida dele. E ele faz uma carta que os estudiosos chamam de uma carta, segundo Coríntios, é uma carta autobiográfica, onde ele conta um pouco da sua história, mas ao mesmo tempo ele faz uma carta de consolo para a igreja em Corinto, que também estava passando por muitos problemas. E ele trata de vários assuntos importantes nessa carta, que eu não vou falar hoje aqui, tá? Mas um dos assuntos mais importantes que é tratado aqui é justamente sobre a doutrina da nova aliança. E ele começa a descrever no final do capítulo 2, entrando no capítulo 3, os editores da Bíblia, aqui eles dão até um título que não está nos manuscritos, olha, estou falando Cristo, deu um nó aqui. Mas ele dá um texto aqui, dá um título aqui nesse texto chamado A Excelência do Ministério da Nova Aliança, que é para a gente entender o contexto. Manuscritos. Para fora. Então, Paulo ele vai tratar dessa doutrina da nova aliança aqui. É o que eu quero começar o ano falando para vocês. E nós vamos trazer nesse texto aqui, eu vou trazer, tem várias bênçãos, mas eu separei 3 bênçãos da nova aliança, para a gente começar o ano já trazendo para a nossa vida, tomando posse e vivendo e colocando em prática nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar, estou na introdução ainda, tá? O que é a nova aliança? Antes de responder, a gente vai responder durante a pregação. Eu quero falar um pouco da velha aliança. Na velha aliança, tudo dependia do homem. E aí eu vou dar um exemplo. Quando Moisés ele desce do Monte Sinai, com as tábuas da lei, onde Deus havia dado a lei para o povo, né? Porque o povo pediu. O povo queria fazer alguma coisa, seguir alguma coisa para poder fazer e receber algo em troca. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, com as tábuas da lei, o povo diz para Moisés: olha, tudo que o Senhor falou contigo, Moisés, nós vamos fazer, nós vamos obedecer, nós faremos. E a pergunta é: eles fizeram? Sim ou não? Não fizeram. E por que eles não fizeram? Porque eles foram sinceros para Moisés. Quando eles falaram que iam obedecer tudo que o Senhor determinou, tudo que o Senhor falou, eles iam se empenhar em fazer. Por que eles não fizeram? Eles foram sinceros em dizer que fariam. Não fizeram porque faltou a eles o poder de Deus. Então, na nova aliança, tudo muda. Porque na velha aliança dependia da força deles, dependia do empenho deles fazer. E aí não entrava o poder de Deus, entrava a determinação do homem. Na nova aliança tudo muda. Por quê? Porque tudo depende de Deus fazer. Nada depende de nós. Nada. Porque, como diz aqui na palavra, né? Nós lemos aí no capítulo 3, versículo 4. Leiam aí comigo. É por intermédio de quem? Bota na versão do... Por intermédio de nós? É por intermédio de que somos capazes
que temos tal confiança em Deus, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de nós, e a nossa suficiência vem de Deus. O poder para viver uma vida nova vem do próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que age no meio da igreja. Então a diferença é que, além de nós não temos que fazer esse esforço, porque a gente não vai conseguir. Deus trabalha no nosso favor, e Ele ainda nos dá o Espírito Santo para agir e para dar poder para a sua igreja. Está começando a entender, irmãos? Que vem por aí? Na velha aliança, a lei, ela foi gravada em tábuas de pedra. Deixa eu botar aqui. Na nova aliança, o próprio Espírito Santo grava nos nossos corações aquilo que devemos fazer para o Senhor e aquilo também que não devemos fazer. Quando você vai fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo te incomoda. Amém? Ele começa a agir na nossa vida, tá? E Ele nos dá o poder para vivermos uma vida vitoriosa. Porque, irmãos, você não foi chamado para viver uma vida de derrota. Amém? Amém. Porque se fosse para viver uma vida de derrota, você vivia lá fora. Não ia ser crente para viver como um derrotado. Para que então que eu vou ser um crente? Para viver derrotado? Viver cabisbaixo? Viver abatido? E são sobre esses princípios que a gente vai tratar aqui nessa noite. E hoje eu vou falar de 3 princípios, que são 3 pilares de uma vida bem-sucedida, conforme a nova aliança, conforme a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele traz esses pilares nesse texto aqui. E eu quero expor para vocês nessa noite, tá? Então, a primeira bênção da nova aliança. Quando você vive na nova aliança, você tem a bênção de ter um otimismo indestrutível. Versículo 14, 2 Coríntios 2,14. Só a primeira parte, ele diz aí: graças, porém, a Deus. Irmãos, existe uma conjunção adversativa nesse texto entre a graça e Deus. Olha que interessante isso. E a conjunção adversativa, ela mesmo já se explica, né? É que tem algo que vai fora, adverte. E o apóstolo Paulo, ele está dando graças a Deus, não porque tudo estava bem. Eu já expliquei para vocês que ele escreveu essa carta. Ele estava em Éfeso, passando o pior momento da sua vida. E ele abre a carta dizendo: graças, porém, a Deus. Nem sempre você vai estar vivendo tudo ok na sua vida, em todas as áreas. Provavelmente muitos aqui estejam travando lutas grandes nesse momento, em alguma área da sua vida. Eu tenho alguns desafios grandes para vencer nesse ano. Talvez você tenha outros desafios também, não é? E o apóstolo Paulo, ele está dando graças a Deus, não porque tudo ia bem com ele, não porque ele estava em paz, ou porque ele não estava tendo nenhuma luta. Aliás, ele confessa no capítulo 1, se você ler o capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, ele vai falar que estava enfrentando as maiores lutas da
ele disse aqui que as lutas eram maiores do que as suas próprias forças. Depois vocês leem no capítulo 1, não vai dar tempo de eu ler agora aqui, ok? E ele diz que ele enfrentava lutas maiores do que as suas próprias forças, a ponto de ficar desesperado por causa da sua própria vida que estava correndo risco. Ele escreve isso aqui no capítulo 1. Depois vocês leiam, por favor. Então olha o que ele está falando. Ele está dando graças a Deus, apesar de, porém, né? Então ele diz lá, graças, porém, a Deus. Não é isso que está escrito aí? Na versão Almeida. Graças, porém, a Deus. Graças a Deus, mas, irmãos, eu estou enfrentando uma grande luta. É isso que ele está falando. Eu estou enfrentando uma luta maior do que as minhas forças, a ponto de eu estar desesperado pela minha própria vida. Ele começa a escrever na carta, o capítulo 1, falando exatamente isso que eu estou citando para os irmãos aqui. Mas a bênção da nova aliança é que mesmo diante da sua maior dificuldade, ele mantém um otimismo indestrutível. Lá na cidade de Corinto, o ministério de Paulo estava sendo atacado. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres, por falsos apóstolos, colocando em xeque o próprio ministério dele, colocando em xeque o próprio apostolado dele. Resumindo, o apóstolo Paulo estava rodeado de lutas, rodeado de problemas. Ele estava enfrentando crises homéricas. Você sabe o que é homérico? Grandes, colossais, como uma onda gigante. Quem já viu os vídeos aí de Nazaré, lá em Portugal, das ondas gigantes? Nunca viram? Depois você clica no canal e vê. Ondas gigantes em Nazaré, em Portugal. São as maiores ondas do mundo. Paulo estava enfrentando problemas do tamanho daquelas ondas. E talvez você esteja assim hoje. Talvez alguma área da sua vida você esteja enfrentando problemas que você olha e fala, caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não tenho como resolver essa questão. Mas, porque Paulo estava baseado, a sua vida estava baseada na nova aliança, ele diz, graças a Deus, apesar dos problemas. Graças a Deus, apesar das minhas lutas, né? E aí, irmãos, nós estamos enfrentando dias difíceis no Brasil, no mundo, sim ou não? Sim. Muitas vidas foram ceifadas nesse período, perdemos muitas pessoas queridas, muitos amigos, muitos parentes. Aqui, pelo menos, se eu perguntar quem perdeu alguém conhecido ou parente, eu acho que quase todo mundo vai levantar as mãos, não é verdade? Não é? Muitas famílias estão enlutadas. Só hoje na igreja nós temos 2 famílias enlutadas. A família de Antônio que perdeu o pai com câncer, agora, pouco tempo. E ontem o Mike, que estaria aqui conosco no culto, viajou para Minas, né? E perdeu o pai dele também, que também estava doente. E falei com ele agora, e o enterro foi agora à tarde. Então, muitas famílias enlutadas, perdemos pessoas, não é? Mas se você, irmão, é um crente que está fundamentado na nova aliança, por isso a gente precisa conhecer a nova aliança, que a gente não conhece, a gente não sabe, e aí a gente perde a bênção. Se você está fundamentado na nova aliança, você também pode dizer, graças a Deus, apesar de todas as minhas lutas. Graças a Deus, apesar de todos os meus problemas. Graças a Deus, apesar da doença. Graças a Deus, apesar do prejuízo financeiro que eu tomei nesse ano, muito grande. Graças a Deus, apesar de todas as crises econômicas, políticas e sociais que assolam o Brasil e que assolam o mundo.
eu tenho a minha vida baseada na nova aliança. E eu sei que essa bênção, desse otimismo, de saber que Deus fará algo por mim, irmãos. Porque quando eu olho para o meu futuro, eu olho Jesus comigo. Eu sei que eu não estou só. Porque se eu olhasse para o meu futuro e olhasse só eu sozinho, aí eu tenho que me desesperar. Mas se você olhar para o seu futuro e ver Jesus com você no seu futuro, então, irmãos, você pode dizer como o apóstolo Paulo diz: graças a Deus, apesar do meu problema. Você crê nisso? Você recebe isso em nome de Jesus? Então repita comigo: graças a Deus. Vamos falar como o apóstolo Paulo fala aqui: graças, porém, a Deus. Novamente: graças, porém, a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu vejo Jesus no meu futuro comigo. E isso me traz a bênção de um otimismo indestrutível. E era assim que o apóstolo Paulo via, irmãos. E olha que a coisa estava muito feia para ele, viu? Depois você lê o capítulo 1. Você vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. Segunda bênção da nova aliança para o ano de 2023. Pastor, só tem 3? Tem um monte. Mas aí você vai vir no estudo de domingo que eu vou falar de hoje. Hoje eu só vou contar 3. Amém? Segunda bênção da nova aliança. Se você está fundamentado na nova aliança, olha essa que vocês vão gostar. Quem tem negócio aí, levanta a mão. Levanta a mão, gente. Rogério, devia estar aqui sexta-feira para orar. Ontem a gente orou pelos negócios, não foi, Rogério? Deus vai abrir portas esse ano. Mas eu olhei pela tua vida, que eu sei que é uma coisa muito importante estar aqui. Deus vai abrir portas esse ano para os negócios. Mas preste atenção. Não é para você só pegar o dinheiro e comprar carro, comprar isso, comprar... É para você investir no reino de Deus, tá, meu irmão? Investe no reino de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A segunda bênção da nova aliança. Se você está fundamentado na nova aliança, você tem sucesso constante. Quem está falando isso não sou eu, não, irmão. Isso aqui não é motivacional, não. Isso aqui é Bíblia. Apóstolo Paulo, passando luta, tendo sua vida ameaçada. Abre aí, na Bíblia aí, vamos ver, vamos ficar na minha palavra aqui. Versículo 14. Continuando 14. O mistério está aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. Para onde? Para a derrota? Para o fracasso? Em triunfo, em vitória. Graças, porém, a Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, olha que tremendo. Ele não está dizendo que algumas vezes nos conduz em vitória, em triunfo. Ou somente quando você está bem de saúde, te conduz em vitória. Ou somente quando você está bem financeiramente, te conduz em vitória. Não. Que sempre nos conduz em triunfo. Independente da situação. Independente se você está no hospital, fazendo um tratamento de saúde, se você está quebrado financeiramente, sempre Deus te conduz em triunfo. Aleluia. Porque a minha vida não depende das coisas materiais desse mundo. O meu foco é Cristo. Então Ele vai me conduzir em triunfo. E na hora que lhe aprover, sei lá. Tá certo? Obrigado. Ele vai me arrancar do lamaçal. E Ele vai me botar em vitórias. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja. Se você está em Cristo, você pode afirmar pela fé que todas as coisas contribuem para o bem.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Até as coisas ruins. Não é, ué? Você olha assim, caramba, que desgraceira, que lambuzeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode entender isso? O que está de ruim na sua vida? Isso Deus está trabalhando para transformar. Essa bagunça aí, Deus está colocando no liquidificador. Vai bater isso aí, vai transformar isso aí numa vitamina aí já já. Amém, Deus? Glória a Deus. Você pode não entender nada, não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando para transformar esse negócio aí numa coisa boa para você. Porque a palavra diz, o apóstolo Paulo falou no Romano, que todas as coisas cooperam, todas, para o bem daqueles que amam a Deus. E graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória, em triunfo. Você não nasceu para morrer no meio do caminho, meu irmão. Quando Deus te chamou para você triunfar, para você vencer. E não é só na eternidade, não. A nossa bênção começa aqui. Amém? Amém. Senão, como é que o mundo nos olharia? Ah, é só mais um. Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Nessa área que você está clamando aí. E hoje você vai clamar nessa noite aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você está em Cristo, você entende que a história da sua vida não está à deriva. Deus está escrevendo os capítulos da sua história. Doutor Augusto Cury fala isso, né, pastor? Deus está escrevendo os capítulos até nos momentos mais difíceis das nossas vidas. No momento em que você está num deserto profundo, nas horas mais amargas, Deus está trabalhando por você. Porque a palavra de Deus diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Deus está trabalhando por mim e por você. Mesmo que você esteja sentado na sala. Sabe quando você vai no consultório médico, você não fica sentado na sala de espera? E demora, né? Você marca a consulta, chega lá e fica sentado. Não é assim, Lucas? O Lucas trabalha com médico. Demora, fica ali, caramba, não está acontecendo nada. Você está sentado na sala de espera do consultório de Deus. Aleluia. E Ele está trabalhando por você. Quando você entrar lá para se consultar, Ele já olhou o teu diagnóstico todo, já levantou sua ficha toda. E Ele vai trazer a solução para você. Aleluia. E o Max Lucado, que é um pastor, ele é americano, mas ele viveu 15 anos aqui na favela Dona Marta. Ele morou lá, ficou como missionário ali dentro, evangelizando. 15 anos aqui no Brasil. Ele tem um livro aqui, e ele fala uma frase que eu guardei muito. E essa frase, quando eu estava no hospital lá, internado de Covid, não sabia se eu ia morrer, se eu não ia, eu pedi para a Márcia mandar meu livro para eu ler. Ela mandou a Bíblia e mandou esse livro, do Max Lucado. Tem uma frase lá que eu até anotei na pregação hoje, porque isso falou muito comigo. E hoje, escrevendo um sermão, eu me lembrei dessa frase. E tem tudo a ver com isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. E ele diz assim: dias bons, dias ruins, Deus está em todos eles. Aleluia. Às vezes a gente acha que Deus só está quando está tudo bem. Deus está sempre. Esteja tudo bem, esteja tudo muito ruim, Deus está em todos eles com você. Você nunca estará sozinho. O apóstolo Paulo, ele sabia tanto disso, que apesar de tudo que ele estava passando, ele consegue escrever uma carta de consolo para a igreja de Corinto. E ele fala esse versículo aqui: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância
do seu conhecimento. Amém, Senhor. Ele ainda conseguia consolar os irmãos. Apesar da vida dele, a maior sanhaça, ele não sabia nem se ia viver ou se ia morrer. Porque ele estava com uma situação de morte. Por causa do Evangelho. E ele ainda traz uma palavra de consolo e de ânimo para aquela congregação, para aquela igreja. E hoje eu quero trazer essa palavra fundamentada na nova aliança, de que você vai ser triunfante. Aleluia. Você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. O ano de 2023 não vai ser mais como foi 2022 na tua vida. Você recebe isso? Amém. Em nome de Jesus. Essa é a bênção da nova aliança sobre a sua vida. Por isso que é importante você estar aqui, para receber aqui, em primeira mão. Claro, os irmãos que não puderam vir também vão receber. Os irmãos que estão em casa assistindo, mas você está aqui, você já pega a comida, sai fresquinha, não é? Do forno. Está saindo do forno agora, é isso. E você come em primeira mão. Amém? Glória a Deus. Está indo muito rápido. Falei que era rápido. Hoje é só uma pincelada, tá, irmãos? Durante o ano, durante o mês de janeiro, a gente vai aprofundar esses temas aqui. E aí tem mais coisas para falar, tá? Tem também um texto lá em Hebreus que é muito profundo. A gente vai tratar dele depois também. Tem muita coisa para falar sobre a nova aliança com os irmãos. A terceira bênção da nova aliança, fundamentado na nova aliança para causar um impacto inesquecível. Você quer ser só uma pessoa que vai passar aqui por essa terra ou você quer causar impacto? Aqui ninguém falou nada. Vamos pro lado de cá, que eu acho que está mais animado. Vocês querem só passar por essa vida ou vocês querem causar um impacto na vida de alguém? Causar impacto. Vocês aqui querem causar um impacto na vida de alguém ou quer só passar pela vida e ninguém vai se lembrar de nada de vocês? Causar impacto. Então, uma das bênçãos da nova aliança, fundamentado na nova aliança, é que você foi chamado para causar um impacto inesquecível. Amém, Senhor. Vamos ver lá no versículo 15 e 16. A gente tem que falar e mostrar na Bíblia, né, irmão? Senão fica só nas nossas palavras. Então vamos expor o texto bíblico aqui para a gente entender isso. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então olha só, já muda tudo, né? Lembra que eu falei? Na velha aliança era o homem que fazia. Na nova aliança quem é que faz? Deus. E aí Paulo já sabe disso, claro. E ele fala, porque nós somos para com Deus. Então, ou seja, por causa de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para vida. Vamos ficar até aqui. A gente expôs esse texto. Não vai dar para expor o texto todo aqui no capítulo 3, a gente vai trabalhar durante o mês. Muita coisa para falar. Aroma de vida para a vida. O apóstolo Paulo aqui, ele está usando uma figura de linguagem muito conhecido naquela época, naquela região, né? Muito comum e bem conhecido, mas com uma mensagem muito profunda. Porque ele não fala aqui no texto que somos o perfume de Cristo. Veja bem, olha o texto aí. Ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então existe uma diferença em ser o perfume ou ser o bom perfume. Estão pegando comigo aí? Estão acompanhando? Por quê? Um perfume que tem a marca de ser bom. Você pode usar aí vamos trazer
nosso dia a dia, para aplicar o texto. Você pode comprar um perfume, vagabundo. É um perfume, mas é um perfume o quê? Porque quando passa, acontece o quê, Rosana? Perfume vagabundo. Futum. Não, dá dor de cabeça. Futum. Dá dor de cabeça. Não é isso? Pastora não pode só perfume bom. Perfume ruim ela fica com dor de cabeça, não é? É verdade. Mas a palavra diz que nós somos um bom perfume. E o bom perfume tem uma característica que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, o bom perfume, ele não precisa chamar atenção para si mesmo. Ele não precisa falar, olha, estou aqui. Ele não precisa fazer um discurso eloquente. Ele não precisa ser um exímio pregador ou um teólogo. Ele simplesmente, aonde ele chega, quietinho, do jeito dele, ele consegue influenciar o ambiente. Por quê? Porque ele tem nele algo diferente. O que está dentro dele? A gente sabe o que é. O que ele tem dentro dele? O poder do Espírito Santo. Irmão, se você tiver o poder do Espírito Santo dentro de você, você vai ser como um bom perfume de Cristo. Perfume de qualidade. Perfume de marca. E quando você põe e chega num lugar, não precisa falar nada. As pessoas percebem. Porque a fragrância, uma boa fragrância, né? Ela é percebida. É impossível você estar num lugar e a pessoa chega com Chanel, com Armani, com Azarro. Azarro é até fraquinho, tá? É nada. É bom pra caramba. Você chega com um bom perfume e não é notado. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão, você não precisa ficar chamando a atenção de ninguém. Aleluia. Você não precisa ficar dando pulinho. Você não precisa ficar, né, dando profetada. Porque o Espírito Santo vai te usar na medida certa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Está entendendo isso? Amém. O bom perfume, ele se insere no lugar que ele está, ele se infiltra. Normalmente, tá? Não precisa forçar a barra. E aonde esse bom perfume chega, ele causa um impacto. Hoje eu botei o melhor perfume que eu tenho hoje. Caminho com tudo, né? Aí Gabriel quis filar meu perfume. Claro. Velar, rapaz. Aí eu falei, vem cá que eu boto, porque senão bota muito. Aí eu boto só as gotinhas, né? Porque o bom é assim, ó. Você bota só um tiquinho já fica bom, não é assim, irmãos? Você tomar banho de perfume. Então, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu me torno o bom perfume de Cristo. Você está entendendo? E aonde você chega, você causa impacto. Às vezes você não precisa falar nada, porque você vai ser o próprio testemunho que vai ser dado em função daquilo que você é em Cristo. Tem gente que quer chegar falando bonito, achando que ele é o cara, que porque ele que fala, porque ele que prega, porque ele que dá a profecia, as coisas acontecem por causa dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Nada acontece por causa de ninguém, a não ser por Jesus. Amém? Não é o cantor, não é o pregador, não é o que ora, não é o que dá revelação, profecia. Não é por causa de ninguém, irmãos. Tudo só acontece por causa de Jesus. Porque se não fosse por Ele, para Ele, por causa dele, nada teria sentido. É tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por causa dele. Nós só estamos aqui como um vaso, como um instrumento. E eu preciso ter em mim a marca de Cristo, para que eu seja um bom perfume de Cristo. E aonde eu chegar, eu cause impacto. Eu vou dar um
testemunho aqui. A Márcia não está aí, eu vou falar que ela saiu, para não se engrandecer. A gente tem uma menina que trabalha lá em casa. Toda quinta-feira ela vai. E ela perdeu uma prima dela, da idade delas, eram muito amigas, no Natal. A menina dormiu, sei lá, e não acordou, morreu dormindo. Então isso causou um impacto muito grande na vida dela, porque elas eram muito amigas. E ela estava muito chateada, com depressão, e foi trabalhar em casa ontem. E ela chegou muito triste. E eu estava saindo do trabalho. A pastora Márcia sentiu que Deus chamou ela para orar. E ela aceitou a oração. Eu posso orar por você? Pode. Botou a mão na cabeça dela e orou. Ela chorou. Aí quando eu cheguei em casa no final da tarde, ela veio falar: olha, eu quero te agradecer pelo que você fez para mim. Porque mudou, eu estou me sentindo bem. Saiu aquele peso. A Márcia falou: não agradeça a mim, porque eu não fiz nada por você. Quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Tirou essa tristeza que estava dentro do seu coração. E ela falou assim, quando ela saiu: eu me sinto muito bem aqui na casa de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em casa cheira um bom perfume de Cristo. Porque vocês conhecem o testemunho da minha vida e da Márcia através dos nossos filhos que estão aqui. Pergunta para eles como é a nossa vida. Quer saber como é a vida de um crente, de um líder, de um pastor? Pergunta para os filhos dele. Eles vão dizer para vocês como que a gente vive. Quem me conhece mais intimamente sabe. Pergunta para o Wellington, que anda comigo. Pergunta aí para alguns irmãos da liderança que andam comigo, que frequentam a minha casa. São poucas pessoas, não são muitos. Como é a nossa vida? Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo onde a gente está. Eu não posso simplesmente vestir uma fantasia de crente ou de pastor, ou seja lá o que for, para mostrar alguma coisa para alguém. O perfume vai vazar pelo lado. Como é que é, pastor? Vai dar o quê? Futum. O futum vai vazar. Não vai rolar. Então a gente precisa ter essa marca na nossa vida. Você precisa ser notado. Você precisa fazer falta, irmãos. E eu fico feliz porque cada um de vocês fazem falta quando vocês não vêm. Porque vocês são bom perfume de Cristo. Vocês são importantes. Quando vocês não vão na ação social, faz falta, faz, pastor. Porque vocês são um bom perfume de Cristo. Porque quando vocês chegam, mesmo lá na cozinha, brincando, ajudando, quando vocês não estão, vocês fazem falta. Amém? Nós precisamos causar impacto. E esse impacto tem que ser inesquecível. Amém? Você entendeu isso? Entende isso? Então, essa é a terceira bênção que eu vou compartilhar hoje com a igreja. Fundamentado na nova aliança. Você vai causar impacto onde você estiver. Você vai ser tão relevante, tão importante, que as pessoas vão falar: ei, vem cá, fica aqui, trabalha comigo, faz negócio comigo. Eu quero fazer negócio com você, porque você é diferente. Eu quero fechar esse negócio, eu não quero dar para quem não, eu quero dar para você. Porque eu estou vendo que você é uma pessoa diferente. Você não pede propina, você não aceita, você é diferente. Então eu quero fazer negócio com você. Ei, eu quero promover você, porque você é diferente. Débora, a vaga da escola é sua, porque você é diferente. Amém. Você está entendendo? Não é você, é o que está em você. O que está em você é o Espírito Santo. E ele exala o perfume de Cristo. E as pessoas sentem um bom perfume. E elas querem ficar perto. Elas querem continuar sentindo esse aroma, essa fragrância agradável. Então, por isso, a vaga é sua, dela. Por isso, Lu, a promoção é sua. A equipe é sua para você gerenciar. Está entendendo, irmãos? Estou dando exemplo deles porque são os irmãos que deram testemunha aqui, né? Por isso, Rogério, mesmo o seu orçamento sendo mais caro, eu quero fechar o negócio com você. Aleluia. Você sabe o que eu estou falando, não é isso?
Rogério tem me abençoado muito na minha obra. Estou falando sério agora. Irmãos, ele chega para mim, trouxe um rapaz lá que a gente precisa fazer hidráulica, eu tenho que me mudar, irmão. Se eu estou pagando aluguel, a prestação não aguento mais. Aí ele trouxe o rapaz cobrou um preço de benção, porque o preço que o rapaz cobrou era para fazer um cômodo, cobrou para fazer a casa inteira. E o Rogério me falou, pastor, vê como o senhor pode pagar. Eu falei, não posso pagar, mas pode ser em 3 vezes? Ele pode. Então, graças a Deus pela vida do Rogério, que tem nos abençoado. Deus usou ele para trazer um engenheiro para colocar as vigas de ferro. Então, Deus abençoe. O Rogério é uma pessoa que tem o aroma de Cristo. Por isso que eu quero ficar do lado dele. Eu quero ficar sentindo esse perfume na vida dele. E porque ele planta essa semente na minha vida, Deus coloca frutos na vida dele. Irmãos, ele coloca o orçamento mais caro. Os caras querem fechar com ele, porque ele sente um aroma de Cristo, sente o perfume de Cristo na vida dele. Você vai ser assim, aonde você andar em 2023. Você vai causar impacto. Os cabelinhos vão tudo fazer contigo. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? O que a gente está pregando é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É isso. Eu abri uma vaga aqui na ilha e eu pedi para voltar para a ilha. Eu fui falar com o meu chefe. E ele ficou triste. Ficou triste porque eu não sabia. Aí deu um birimbolo aqui. Aí eu orei, né? Mas eu estava orando para o Senhor. O Espírito Santo me dizia se era para eu voltar ou para eu ficar lá. Eu quero voltar, claro, ficar aqui. Irmãos, eu passei a noite de quarta para quinta tão incomodado, nem dormi direito. Aquilo estava. E quando eu cheguei lá de manhã, eu falei assim: Marcelo, os caras estão trazendo outro cara aí no teu lugar, a gente nem gostou dele. Olha só. Porque o superintendente disse: se você ficar aqui, você vai atrapalhar, porque os teus clientes vão querer tudo voltar para cá. Eu falei: realmente isso pode acontecer. Aí eu fui comprar uma água, aí fui orando. Aí o Espírito Santo falou assim: vai lá e tira a tua concorrência agora, liga para o teu chefe e diz que você não vai sair mais. Aí eu falei: será que eu estou fazendo coisa? Eu falei: não, vou obedecer, né? Aí cheguei lá, subi, entrei no sistema, tirei a minha concorrência da vaga. E liguei para ele, escrevi no WhatsApp, falei: ó, chefe, desisti da concorrência aqui, não quero mais voltar para ele não. Vou ficar com a equipe aí. Vou trabalhar com vocês, eu gosto daí, eu gosto de vocês. Rapaz, o cara pegou, gravou um áudio para mim. Ele estava viajando. Aí gravou, falou: olha que bom que você ficou, que bom que você não vai sair, porque você ia fazer muita falta na equipe. O pessoal aqui gosta muito de você. Eu falei: ai meu Deus, eu não sabia que eu era tão querido lá assim. Irmãos, porque eu exalo o perfume de Cristo. Eu não sabia que eu era tão querido lá naquela equipe. Tão longe, né, para mim. E realmente o pessoal, então eu vou ficar lá, porque Deus vai me aposentar. Olha, Carol, essa palavra é tão boa, né? Aposentar. Eu sei que a Carol também está lutando por isso aí. Então, irmãos, a gente tem que ser assim. Você tem que fazer falta. As pessoas têm que sentir falta, porque a gente tem que causar impacto. Porque nós somos o bom perfume. Você não é aquele perfume vagabundo lá, que dá dor de cabeça, ou que passa e o cheiro sai em 2 minutos, já viu? Esses perfumes aí que tu compra, põe. Quando você vai ali na rua, não tem cheiro de nada, mas acabou. Não. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? É impossível você não notar uma boa fragrância. No versículo 16, vamos que agora a hora. Me empolguei. Olha o que o Paulo fala no versículo 16 aí, só para a gente encerrar esse tema aqui. E eu já vou concluir a mensagem. Acompanha comigo aí, ó. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de
para a vida. Então, o que ele está falando aqui? Que nós vamos causar impacto também por causa do evangelho que nós carregamos na nossa vida. Então, muitas pessoas que ouvirem você e aceitar o evangelho vão caminhar para a vida. Mas também muitas pessoas vão rejeitar e vão caminhar para a morte. Isso é um impacto também que a gente causa nas pessoas. Nem sempre será um impacto positivo, porque nós carregamos o evangelho conosco, tá? E por meio da nossa vida, nós vamos causar impacto nas pessoas. Aqueles que aceitam o evangelho para a vida e aqueles que rejeitam para a morte. Quantas vezes a gente dá uma palavra de direcionamento aqui na igreja para alguns irmãos e eles rejeitam? E ainda sai falando mal da gente. Irmãos, olha só, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu não dou opinião na tua vida. Agora, se você vier me pedir um conselho bíblico, nós vamos dar, biblicamente. Talvez não seja o conselho que você queira ouvir, mas vai ser o conselho que a Bíblia vai direcionando para a sua vida. E a gente deu o conselho para algumas pessoas que rejeitaram. E infelizmente caminharam por uma situação quase de morte. Literalmente. Graças a Deus acordou, lembrou e teve uma oportunidade. Vieram até aí na igreja e falaram com os jovens aí, sabe? Eu estou mentindo, Esther? Não. Cadê o jovem? Rafa? Amém, verdade. Testemunho. Então nós vamos causar esse impacto também, seja ele bom ou ruim. Porque esse é o Evangelho. E a gente carrega o Evangelho conosco. Amém, igreja? Para encerrar, por hoje, né? Porque tem muita coisa para a gente trabalhar ainda da nova aliança. Ainda no versículo 16, o apóstolo Paulo faz uma pergunta importante, que é o centro, é o cerne, o eixo central da nova aliança. Vamos ver o versículo 16? Ele diz assim, ó: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Pegou aí o versículo, Luciano? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Que coisas, pastor? Essas coisas que eu estou falando aqui, essas bênçãos, por exemplo. Primeira bênção, para ter um otimismo constante. Quem, porém, é suficiente para ter um otimismo constante? Como o apóstolo Paulo fala lá, graças, porém, a Deus. Quem, porém, é suficiente para ter estas coisas? Que coisas? Para ter um sucesso constante. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Muito bem. Que coisas, pastor? Para ter um impacto inesquecível. Somos o bom perfume de Cristo. Mas quem é suficiente para essas coisas? Quem consegue viver desse jeito hoje? Então, o ponto de reflexão dessa pergunta, eu quero que você pense comigo agora. Pensa comigo e vê se não é verdade. Confessa, hein, irmão? Deus está vendo. Às vezes a gente quer agradar a Deus do nosso jeito. Como o pessoal lá de Israel na velha aliança. De que forma, pastor? A gente faz igual o povo de Israel. Deus, eu vou fazer. Senhor, eu vou te obedecer. E aí você se empenha. Você faz votos para Deus. Presta atenção. Se eu estou mentindo, não. A gente faz votos para Deus. A gente faz campanhas. Campanha de oração. Vai campanha na igreja. Vai para o monte. E a gente não consegue cumprir. É assim ou não é, irmãos? É ou não é? A gente está fazendo igual o povo lá no Egito. Senhor, cadê as tábuas que o Senhor deu para Moisés? Leia aí para a gente, Moisés, a lei que a gente vai obedecer, a gente vai cumprir. Eles cumpriram? Eles obedeceram? Sim ou não?
Não. A gente quer fazer do mesmo jeito. Do nosso jeito. Fala, Senhor, agora eu vou te obedecer. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer a campanha. Se o Senhor me der aquilo, eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor liberar aquela causa na justiça, eu faço um voto com o Senhor. Irmãos, é assim ou não é que a gente acha para com Deus? É ou não é? Sabe por que a gente fracassa? Sabe por que a gente não consegue cumprir nossos votos? Sabe por que a gente não cumpre as nossas campanhas? Porque nós não somos suficientes para fazer essas coisas. O apóstolo Paulo pergunta aqui no verso 16: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ninguém. Nós não somos suficientes para fazer ou para realizar estas coisas. Quantas vezes, até com lágrimas chorando, você falou para o Senhor: Senhor, eu não vou mais cometer esse erro, eu não vou mais cometer esse pecado, eu não vou errar de novo. E daqui a pouco você está lá fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado, fazendo a mesma bobagem de sempre. Quem nunca não fez isso? Paulo pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? E ele responde lá no capítulo 3, no outro capítulo, versículo 4. Lá no versículo 16 do capítulo 2, ele pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Lá no versículo 4 ele começa a responder: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Como é que a gente pode ter um otimismo constante, ter sucesso constante e causar um impacto inesquecível? Não é por causa de mim, não é porque eu sou bom, não é porque eu toco bem, porque eu canto bem, porque você é bom em alguma coisa. Eu só posso alcançar essas coisas porque a suficiência não vem de mim, a suficiência vem de Deus. Glória a Deus. Quando você entender isso, quando eu entender isso, e eu canalizar tudo para Ele, tudo para Cristo, porque tudo que você tem pertence a Ele. Quando você entender isso, e que nós não somos suficientes para alcançarmos estas coisas, mas como ele diz no versículo 4, né, que a suficiência vem dele, você terá uma vida bem sucedida. Aleluia. Aqui nessa terra. Glória ao nome do Senhor. Sem precisar fazer essas coisas que eu falei aqui. Só transferindo a glória para Ele. Só transferindo a honra para Ele. Só o fato de vocês estarem aqui hoje já é um reconhecimento de que vocês precisam de Cristo. Porque vocês poderiam estar em qualquer lugar agora, estar comemorando lá na praia. Ó, lá na praia, o Gabriel estava vendo comigo que tem gente que botou barraca sexta-feira na praia da Bíblia. Irmãos, cá para nós, é uma porcaria, né? Pô, se o cara pelo menos fosse para Copacabana, na praia da Bíblia, só caído que vai tocar ali. Botaram o som, ele está tremendo lá em casa, sem brincadeira. O cara liga o som, treme lá em casa. Mas ele já está desde sexta-feira acampado na praia para ver. Aí vira crente, se converte, vem para a igreja. Fica agradecendo a Deus, sendo grato a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Cada um aqui tem uma história para contar. Com certeza. Cada um aqui tem. Eu vejo o Rosimar aqui, ó, Deus tirou da morte, do leite de morte, está aqui. Então é aqui mesmo que tem que estar, para a gente louvar o Senhor. Porque Ele é bom. Ele é muito bom para nós. E a gente fica incomodado. Aí Gabriel falou: pai, quando é para ir na vigília, o cara não aguenta ficar nem um pouquinho.
Mas lá na praia está acampado desde sexta-feira. Pô, praia caidinha, né? Pelo menos vai para Copacabana. Ah, é verdade mesmo. O bom está lá em Copacabana. Mas, irmãos, que bom que você está aqui. Que bom, porque aqui é o lugar que nós temos que estar. Para canalizar toda a glória, toda a honra, tudo aquilo que Deus fez para nós e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória seja dada para o Senhor. Aleluia. Amém? Que essa palavra traga mudança na sua vida em 2023. Tem um monte de coisa aqui para falar, mas a gente vai falando durante os domingos desse mês de janeiro para você saber. Amém, queridos? Que o ano da nova aliança seja bênção na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai romper o ano orando. A gente vai fazer isso. Porque não tem outra maneira de romper o ano, né? Fica à vontade, você coloca uma musiquinha, aquela luzinha. Você vai se ajoelhar agora. Se não puder se ajoelhar, não tem